nós não estamos preocupados com briga, com não sei o quê, não. Porque nós não viemos para separar ninguém. Nós estamos tratando de gente grande, né? Então, não vamos parafusar a cadeira no chão, não. Tá louco, cara? Tá louco? Bolsonaro, você podia tomar um jeito e não virar as costas pro povo. Você não poderia fazer isso com a gente. A gente defendeu você. E você até de conversa com o Datena nessa semana. Não faz sentido você fazer um negócio desse. Eu vou vencer todos que estão contra o povo. E eu vou até o final. Se vocês virarem as costas pra mim, tá tudo certo. Eu vou seguir minha vida. E eles vão me perseguir até me destruir. Que eu vou ter que desfazer de todas as empresas nesse país e ir embora pra outro país. Cara, não faz isso. Todo mundo do meu nível só pega e vai embora. Eu não quero ir embora. Eu amo esse país, cara. Eu amo esse país de verdade. Eu tô aguentando pancada de Malafaia, de Bolsonaro, de Lula, do cacete a quatro. Eu não vou afinar. Bom, agora posso dar para vocês um testemunho de qual foi o comportamento dele ao longo do debate. Ele parecia... Calma que agora nós temos análise comportamental com Carlos Tramontina. Pessoal, a partir de agora vocês vão ficar sabendo de todos os detalhes e com imagens exclusivas do que acabou de acontecer no debate à Prefeitura de São Paulo no Flow Podcast. Eu vou trazer momentos importantes, eu vou trazer bastidor do momento em que acontece o soco. E a mídia só está divulgando isso, né? Dizendo que o assessor do Marçal, o agressor, né, acabou dando um soco aí no Duda Lima, que ele é nada mais, nada menos do que o marqueteiro do Nunes. Eu vou trazer detalhes para vocês porque tem um vídeo antes disso, antes desse soco, em que o marqueteiro ele tenta tirar o celular de um dos assessores do Marçal, e que a mídia pouco está falando, ou praticamente não fala. Eu vou trazer tudo isso e muito mais. É um vídeo bem completo e que eu tenho certeza que ele é muito importante para que tu tire as tuas próprias conclusões. Então, vem comigo para a tela, não esquece. Comenta, curte, compartilha, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, já na chegada, o Pablo Marçal e o Nunes, no momento em que o Nunes estava passando, os dois se encontraram e já aconteceu aí uma mini confusão. Vamos assistir esse momento aqui juntos. Ficou na cadeia em 2025, viu? Empreende a polícia, Chuchuca do PCC, vou te investigar, é o seu, você recebeu na conta da sua esposa, quem é envolvido, da sua filha coisa e criminosa, sua vereador de sequestra, não prende. Chuchuca do PCC, você vai pra cadeia. Condenadinho. Você quer roubar até o apelido, Ladrão Chuchuca? de merenda. E antes de começar o debate de fato, cada candidato acabou sentando nessa cadeira que está vazia aí nesse canto. E eu confesso para vocês, tá? Eu fui acompanhando o debate, as falas de cada um, mas ao mesmo tempo vendo o chat. E nesse momento em que os candidatos passavam por aí, eu senti muita gente inquieta no chat dizendo: não, cadê o debate? O debate não vem, eu vou sair. Inclusive muita gente saiu e acabou voltando mais tarde quando de fato veio o debate. Mas eu quero chamar atenção em dois detalhes importantes que eu acabei vendo nesses momentos aqui. E eu confesso, tá, gente, como um leigo mesmo, até porque eu não conhecia, né, as duas jornalistas que estavam ali, conhecia apenas o Igor. Acontece que a do meio, a Madeleine Laxco, acho que é uma coisa mais ou menos assim o nome dela, ela inclusive é uma colunista lá da Gazeta do Povo, que é um jornal que eu acompanho de fato, mas me chamou a atenção em alguns detalhes. Um deles foi no momento em que o Pablo começou a conversar. Eu vou mostrar para vocês agora esse trechinho e depois eu vou mostrar o trechinho em que o Boulos chega. Bom, gente, eu fico todo meio espiado aí com a militância jornalística que a gente sabe que existe. Não digo que é o caso da Madeleine, mas são dois fatos aí que me chamaram a atenção. Por aqui. Vamos ver como é que vai ser. Assim. Ah, e aqui a conversa também. Ah, gente, eu tô há muito tempo nisso, conheço todo mundo. A gente conhece. Não conheço o Pablo Hoje é ainda. com essa mão, né? Muito prazer, candidato, tudo bom? Olá. Tudo bem? Tá dando pra segurar aí, cara, com essa mão aí? Tá legal. Vai minha base aqui, ó. Entendi. Mas tá inteiro, dá pra participar de hoje na moralzinha. Só esbarrão, né? Entendi. Mas me fala, cara, e esse assim, tu acha que esse tem mais chance ou Essa menos cadeira tá chance de tirando alguém um te pouquinho, tá bater, Essa cara? cadeira tá... É o quê? Porque assim, essa a gente tem umas perguntas, vocês não falam com um com o outro, né? Tipo, não tem... A gente fala, acabei de falar com o Nunes ali, chamei ele de tirando isso. Chuchuca do PCC, vou prender ele ano Só que lembra vem. que aqui é 3 advertências quando começar o debate, né? São Então três- agora pode a falar, regra lá tá bananinha, aqui. Chuchuca do PCC e vou te colocar na Quando cadeia, começar viu, o Ricardo debate. Nunes? Recebeu o dinheiro da merenda das escolas na sua conta, da sua esposa e da sua filha, e se eu tiver errado eu te indenizo sem processo judicial. Você vai pra cadeia. Poxa, Não, fala você com a lembra- gente você quer também, conversar tá conosco? desprezando nós, gente. Poxa, até copiou minha camisa, tá me desprezando. Copiei sua camisa. Não, candidato, que a gente quer saber, o senhor é um... Vamos lá.
Aí que tá, gente. Esse falar com a gente, tá me desprezando, não gostei muito. E pra cerejinha do bolo ficar completa, quando eu fiquei meio com o pé atrás já, porque a gente sabe como é que é a militância jornalística, não falo que é o caso dela, gente. Eu não conhecia ela, mas é um ponto que pra quem era uma pessoa que eu realmente não acompanhava muito, acabei nesse momento me ligando uma luzinha. E aí quando chega o Boulos, piorou pra mim. Foi nessa cena. Sociais. Fala oi pra nós, candidato, tudo bom? Eu sou amiga do pai dele. Pai dele, um dos médicos mais sensacionais que eu já conheci, Dr. Marcos Boulos, um papa da medicina tropical e um bom humor. Mas o teu pai tu nunca me contou, hein, cara? O pai dele é Você nunca maravilhoso. perguntou. Meu pai, pô, eu tenho o maior orgulho do meu pai. É. Bom, mas ó, hoje a gente vai falar de São Paulo. Bom, quem sou eu pra falar do pai do Boulos, não é, gente? Cada um se consulta com quem quiser. Bom, vamos agora ao debate. O debate começou e eu confesso, as pessoas no chat estavam muito impacientes. Isso porque a forma como era sorteado ali quem respondia a pergunta e quem comentava causou um pouco de uma certa impaciência mesmo no chat, porque a forma como ela escolhia numas caixinhas, e eu vou colocar pra vocês agora um trechinho. André, vou pedir que você fique aqui, que eu vou sortear agora quem vai responder, quem vai comentar. Para responder a pergunta do André, vamos ver aqui, José Luiz da Atena. Para comentar, Guilherme Boulos. Bruno, vou pedir que você fique aqui do meu ladinho enquanto eu sorteio quem vai responder primeiro a essa questão. Quem vai responder é Guilherme Boulos. E quem vai comentar essa questão, Tabata Amaral. Vou pedir que você fique aqui comigo, Tereza, que eu vou sortear aqui quem vai responder primeiro. Pediram para chacoalhar bem esse negócio aqui, ó. Tô chacoalhando, vamos lá. Para responder essa pergunta, Tabata Amaral. E para comentar essa pergunta, Ricardo Nunes. Agora, pessoal, o ponto alto do debate para mim foi nesse momento. Prestem muita atenção na pergunta que o jornalista vai fazer para Pablo Marçal e Marina Helena. É óbvio, antes tem todo esse sorteio que deixou muita gente maluca no chat no momento em que estava sendo feito. Mas vamos acompanhar agora então o que aconteceu por aqui, gente. Tirem as suas próprias conclusões. E o quinto tema, vamos lá. Saúde. É o quinto tema aqui. Para fazer a pergunta sobre saúde, eu convido aqui o Walter Sintra, professor da Fundação Getúlio Vargas, professor em Gestão de Saúde. Pode vir aqui do meu lado, professor. Bom. Boa noite a todas as pessoas, candidatas e candidatos. A pergunta é a seguinte. No enfrentamento da pandemia da Covid-19, o Brasil apresentou uma das maiores taxas de mortalidade quando comparado com outros países do mundo. A principal razão disso foi a postura negacionista de governantes, em particular do governo Bolsonaro, mas não exclusivamente, que além de deixarem de tomar com a necessária urgência medidas como aquisição e distribuição de insumos, como vacinas, medicamentos e equipamentos, assumiram posições contra o isolamento social e contra a vacinação obrigatória, além de promoverem o uso de cloroquina e ivermectina, medicamentos que comprovadamente promoveram dano aos pacientes sem nenhum benefício terapêutico contra a Covid-19. A pergunta para candidato ou candidato é: no caso de uma nova pandemia, similar à da Covid-19, em que a evidência médica e a ciência indiquem o isolamento social e a vacinação obrigatória, qual será a sua posição como prefeita ou prefeito? Pessoal, vocês têm noção do que aconteceu aqui? O jornalista trouxe a pandemia para a Prefeitura de São Paulo como uma oportunidade, e aqui eu falo, olha, uma visão minha, mas para mim foi justamente isso, uma oportunidade de denegrir a imagem do governo Bolsonaro, trazer a pandemia, que foi uma coisa assim, inédita para o mundo inteiro, tudo aquilo, e agora, olha, bom, prestem atenção, porque assim, para mim, trazer os dois candidatos que saíram agora para responder, para mim, parecia até que, olha, deu muito certo o que tinha que ser feito. Bom, vamos assistir aqui juntos, porque, sério, gente, olha, me deixa anojado com esse tipo de jornalismo. Anojado. O senhor fique aqui do meu lado. Eu vou sortear agora quem responde a pergunta do professor Walter Sintra. Quem vai responder é Marina Helena. E quem vai comentar a pergunta do professor, Pablo Marçal. Bom, para começar essa resposta, eu gostaria de dizer onde que estavam as vacinas do governo Lula
quando a gente teve o recorde de mortes de dengue esse ano aqui no Brasil. Aliás, gente, no primeiro semestre desse ano no Brasil, morreu mais gente com dengue do que nos 7 anos anteriores, de acordo com uma matéria do Poder 360. Então, cadê? Né? A gente está chamando aí o Lula também de genocida, e cadê as vacinas que não chegaram a tempo? Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho para fazer. Se foi esse caos, sinceramente, no que a gente está vendo agora com a dengue, imagina se fosse essa turma que estivesse lá na época da Covid. Candidato? A pandemia foi tratada com muita politização, né, uma guerra de braços. Tanto é que a pergunta que foi feita já foi direcionada para o Bolsonaro, ele não está aqui para responder. Mas eu imagino que ele fez todas as coisas que ele fez tentando acertar e o mundo inteiro perdeu com isso. Né? Foram milhares de vidas que foram ceifadas. Geralmente, para quem não entende do assunto e ouve só uma notícia, para validar uma vacina leva 14 anos. E a gente imunizou um rebanho mundial em poucas semanas. A cidade de São Paulo, né, foi a capital mundial disso. Só que teve alguns exageros em demitir funcionários que não quiseram seguir a cartilha, em fazer com que as pessoas, né, fossem oprimidas com esse passaporte sanitário. E eu defendo a saúde, os especialistas, mas a politização que foi feita com esse assunto é nojenta. O que fizeram com esse assunto? Esses dias agora o governo federal deixou vencer 250 milhões de reais em vacina e ninguém fica chocado com isso. O que está acontecendo de fato, né, com a dengue no Brasil, parece que ninguém está preocupado com isso também. O ar dessa cidade deve ter matado aí 80 pessoas, a última vez que eu vi no noticiário. Ninguém também está falando disso. Você imagina, ter o pior ar do mundo. E a grande verdade é que se você não fica indignado, é porque ninguém está noticiando. O que eu defendo é a liberdade. Não pode fazer o que fez com os empresários e com os trabalhadores. Todo mundo perdeu o emprego, foi um negócio absurdo. Até hoje a gente tem trauma disso. Muito bem, concordo. É impressionante a politização, né? A gente traz aqui um debate para a Prefeitura de São Paulo 2 anos depois e praticamente o entrevistador já trouxe Bolsonaro genocida e é exatamente isso. Onde é que está o governo Lula sem as vacinas? Onde que está o governo Lula com recorde de queimadas, que fez com que, de fato, o nosso ar fosse o pior da cidade do mundo, mas isso tem muito a ver com as queimadas Brasil afora e com o descontrole que a gente vem. Cadê aí a turma toda, né? Cadê a turma que ficava dizendo que a gente precisava salvar a Amazônia, que tinha que fazer alguma coisa e não está aí para cuidar da nossa cidade? Os problemas respiratórios na cidade gravíssimos. Eu tenho um filho de 6 meses que estava assim com problemas respiratórios. Fui em vários postos de saúde, todo mundo lotado, porque as crianças com dificuldade para respirar, e a gente não vê aí essa comoção toda no Brasil, dessa classe nossa toda ali ajudando a levar extintor de incêndio para apagar os incêndios que estão acometendo o nosso país. Isso a gente definitivamente não viu. Olha, 100% perfeito para mim o que foi agora Marina Helena e Pablo Marçal. Simplesmente acabou com essa narrativa do jornalista que trouxe um debate nada a ver para mim, no meu ponto de vista, nada a ver. Quis trazer ali Bolsonaro, sabe, gente? Olha, lamentável para mim descer um nível no debate que não tinha necessidade nenhuma. E aí, né, é aquele consórcio comunista que fala aí o Pablo Marçal, gente. Bom, acontece que os ânimos, obviamente, que acabariam se exaltando. E aí, eu vou pro final do debate, porque o debate ficou nisso daí, gente. Um aqui, um ali, um vai aqui, um vai ali. E aí eu vou trazer para vocês agora um pouco mais para frente. Aqui, o clima começou a esquentar um pouco mais novamente, quando o Pablo Marçal estava falando e o Datena acabou interrompendo, na verdade, ali, chamando o apresentador, o mediador, que é o Carlos Tramontina, que desde o início já parecia querer segurar o Pablo de alguma forma. Pelo menos foi a minha percepção. Bom, acontece que no meio da fala do Pablo, então, ele acabou sendo interrompido pelo Datena e não teve o seu tempo restituído. Dei uma olhadinha. Vote nisso, no 28. Uma reciclagem com todos os homens. Nós vamos treinar os homens da escola pública, no trabalho, em todos os lugares, para eles aprenderem a respeitar as mulheres, a não ter casos abafados de assédio sexual, a não ter casos, inclusive impedindo pessoas de concorrer a cargo público. Se essas pessoas, elas tiverem de fato. Eu preciso do tempo, recomposto, que eu fui atrapalhado. Pode ir. Não, o tempo está correndo. Não, mas ele interrompeu aqui. Não. Ele pediu para mim o direito de resposta, ok? E agora, pessoal, vocês vão ver a grande reclamação do Pablo Marçal. Pablo Marçal que foi expulso no final do debate sem poder falar nos seus segundos finais. Acontece que o Datena acabou, então, sofrendo aqui uma chamada, uma advertência, sendo que na regra do programa, com 3 advertências, tu é expulso do debate.
Porém, a briga do Pablo é que o Datena continuou falando e só no final da fala do Datena que o mediador Carlos Tramontina acabou chamando a atenção do Datena. Prestem atenção porque o Datena ele se dirige ao Pablo e aqui o mediador não interrompeu. E mais pra frente, olha, quando foi o estopim mesmo que deu a confusão e aquele soco, vocês vão ver que o mediador ele não teve a mesma isonomia, eu diria assim, em ambos os casos. Vamos conferir juntos. Mas eu fui agredido de forma subliminar, mais uma vez, por um bandido condenado, pioneiro em crimes virtuais de assalto a banco a velhinhos. Me condena, mais uma vez, de uma forma brutal, por um caso investigado pela polícia e arquivado pela justiça. E vou abrir meu coração, mais uma vez, sobre um caso da minha família. Quando eu trabalhava aqui em São Paulo, no Cidade Alerta, a minha mulher foi atacada por um estuprador lá em Ribeirão Preto. Quase foi arrastada para dentro do carro e foi parar no hospital, onde sofreu terrivelmente. E da boca suja desse bandido condenado, eu sou obrigado a ouvir barbáries que eu não posso aceitar. Eu não quero, de forma alguma, desvirtuar o sentido eleitoral, não quero, de forma alguma, de novo discutir com um covarde, que eu discuto uma vez só. Esse tipo de gente aí, ele vai responder na justiça. Ele fala impunidade, mas ele não cumpriu pena pelo roubo, que ele era o artífice desse roubo. Ele dedurou os seus colegas e desapareceu com o dinheiro, segundo a polícia lá do Goiás. É pioneiro desde 2005 num roubo que é um dos principais roubos do PCC hoje em dia, que é o roubo virtual, estelionato, que de forma alguma o bandido troca tiros com a polícia e por crime de estelionato paga muito pouco. E esse cidadão aqui foi um dos pioneiros desse tipo de roubo e quer atacar a honra das pessoas. Não dá para aguentar. Candidato Nunes, antes de mais nada, deixa eu fazer uma interrupção. O senhor está sendo advertido por mim, é a primeira advertência nesse debate, ok? Pelas manifestações reiteradas. O candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta que será analisado. Bom, vocês viram aí, né, gente? Carlos Tramontina, olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui. É muita injustiça, gente. É muita injustiça pelo que eu vi aqui. Olha, vocês vão ver na sequência. Bom, vocês viram o quanto de coisa o Datena falou, repetiu, falou. E aí no final, o Carlos Tramontina vem com esse papo, ou te dá uma advertência pelas reiteradas manifestações. Bom, vamos agora então ao Pablo Marçal, que na sua fala final, que por sinal era a fala de cada candidato, lá no final do programa, no último bloco, acabou acontecendo isso daqui. Eu quero pedir para você o seguinte, ou me dê esse livramento ou me dê essa missão. O único jeito de você prosperar nessa cidade. Não faz sentido nenhum você cair na ladainha do consórcio comunista do Brasil. Eu quero agradecer. Eu estava em Elipa ontem, em Heliópolis, e a gente dominou aquilo ali. Nós não vamos cair mais nessa conversa da esquerda. Eu só estou aqui porque o Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, que ele é fraco. E eu faço uma promessa de campanha para vocês. Ele vai para cadeia, porque aqui no estado seguraram ele. Candidato, ele vai. Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Você não interrompeu, você me dá advertência no final. E eu quero falar para você o seguinte. Vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena de me xingar de tudo. Corta o microfone, por favor. Corta o microfone. Desculpa, candidato. O senhor assinou regras. Se o senhor... Desculpa, candidato. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor, aparentemente, está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Então, por favor, peço a colaboração. Vamos retomar na boa. O senhor não tem mais 40 segundos. O senhor não tem 35 como está ali. O senhor tem 40 segundos, por favor. Eu interrompi sim. Eu não vou discutir com o senhor, por favor, as regras estão aqui, eu posso interromper o senhor. Desculpe, as regras estão aqui e o senhor assinou. O senhor assinou, respeita, por favor. Ok, o senhor está sendo advertido e o senhor está liberado, por favor. Nós vamos rodar. Eu interrompi ele não aos 35, o relógio parou aos 35, eu o interrompi aos 40 segundos. Por favor, o senhor tem os 40 segundos. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com problema de creche. Isso não é da ofensa, você tem que ouvir. Ele não gosta de crítica. Vai deixar assim não, nós vamos prender. Bom, aqui, nitidamente, ele não quer falar nada, né, gente? Ele está em forma de protesto fazendo silêncio. O que o senhor falou está aqui, está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado. Mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade, e se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. Não vai deixar para o último segundo, não, de forma... Não, eu não estou nada. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor, foi tudo tão bom. Foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato. É apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando. Mas calma que a confusão vem agora.
Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes, essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E é a Polícia Federal mesmo, seu banana. O senhor está advertido, corta o tempo, o senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo, o senhor tinha ainda 10 segundos, por favor, o senhor pode se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador, ok? Bom, deu pra perceber, gente, que nesse momento foi o estopim da confusão. Por quê? Porque o assessor do Pablo Marçal, segurança assessor, ele acabou dando um soco na cara do Duda Lima, que nada mais é do que o marqueteiro do Nunes. E agora eu vou trazer no detalhe câmeras de bastidor deste momento, além então do que a gente vai ver aí a Tabata, o pessoal, Boulos, comemorando a expulsão do Pablo Marçal do debate. Prestem atenção nesse detalhe. Está excluído do debate. Parabéns. Está excluído do debate. O tempo, o senhor tinha ainda 10 segundos, por favor, o senhor pode se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. Se retire, por favor. Você está excluído. Tá louco, cara? Esse foi o momento, gente. Esse aqui é o assessor, tá? Esse vídeo está amplamente sendo divulgado agora, o momento em que o assessor dá o soco. Só que eu tenho um outro vídeo anterior a esse soco. Deixa eu apenas voltar aqui para a gente ver exatamente o momento em que acontece isso, ó. O Pablo tá saindo então aqui do púlpito, né? No momento em que o mediador Carlos Tramontina simplesmente decide expulsar ele. E aí, nesse momento aqui, ó, eu vou deixar pausado para vocês. Ó, esse aqui é o assessor, não, marqueteiro, né, do Nunes, Duda Lima. E esse é o momento então que os dois ali estão discutindo e ele vai dar o soco. Ó, dá o soco. Aí deu a confusão inteira. Tá louco, cara? Tá louco. Inclusive dá pra ver ele, né? Acabou caindo no chão. Ó, ele cai no chão aqui. Tá louco, cara? Dá o soco. Tá louco. Corre pra lá, corre pra cá. Olha lá, viu o que o Marçal fez? Olha o que o Marçal, olha o que o Marçal fez, fugiu agora. Aí o cara do Marçal batendo nas pessoas. Aí. Aí, tem que segura ele, segura ele. Bom, acontece, gente, que tem um momento e que está sendo divulgado também do Duda Lima, que acabou querendo pegar o celular aí de uma das pessoas aí do Pablo Marçal, que é justamente esse momento aqui, ó. E o Pablo acabou postando esse vídeo dizendo que quem começou, na verdade, foi ele. Pra ver nitidamente, né, que eles estão ali se alfinetando e ele dá uma risada irônica e parte pra cima do celular ou da câmera, seja o que for que ele tá filmando ali. Bom, e com isso o Pablo então acabou saindo do debate e ele deu essa entrevista na saída. Terminar de falar, ele pensou, ele até verbalizou, por que você tá usando esse último momento? Porque o último momento é meu, veio do sorteio, não foi eu que escolhi o último momento. E aqui ficou o recado, os últimos serão os primeiros. Eu reprovo completamente o que o marqueteiro, que ganha milhões, fez contra uma pessoa da minha equipe e está aprovado dentro do meu Instagram agora. Não era proibido a equipe gravar lá dentro, só que ele perdeu a inteligência emocional, assim como você, bananinha, Ricardo Nunes, já perdeu essa eleição. Você pode chamar o Batman, você pode chamar o Bolsonaro, você pode chamar o Milton Leite, você pode chamar o Kassab, você pode chamar o PCC, ninguém faz você ganhar nessa cidade. E eu vim aqui justamente porque você é um banana, um covarde que toca nas merendas das crianças. E aqui é a minha indignação. Eu sou o único aqui que não tem sonho de ser prefeito. Isso aqui pra mim é uma missão de verdade, eu estou entregando a minha vida. Parei todas as minhas coisas para fazer isso e vou dedicar na política por conta desses canais. Então chega. Aqui não vai. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Não, acabou o tempo. Acabou o tempo, gente. Deixa eu passar.
quem tem que ser detido é o Duda Lima que agrediu ele. O Datena, você fez essa pergunta pra ele? Quem agrediu fisicamente foi detido? Cadê ele? Inclusive, foi o enfermeiro da minha equipe, aqui ó, péssima organização desse debate. Não tem um enfermeiro, quem tratou o Duda Lima foi o enfermeiro da minha equipe. O enfermeiro da minha equipe que tratou ele, só para vocês saberem. Então é o seguinte, péssimo debate, foi horrível a falta de equidade. Deixou o candidato falar horrores para depois da advertência. O meu, eu tomei 3 advertências numa fala. De novo, vocês viraram aqui porque vocês querem saber essa polêmica, mas ali, ó, pararam o meu direito de continuar falando. Se não fosse vocês querendo isso aqui, se não fosse vocês querendo a informação, esse é o detalhe, eu tô de saco cheio. O povo vai se revoltar no dia 6 e vai dar uma resposta para todo o consórcio comunista do Brasil. Mais de 90% da mídia, alguns bilionários que estão financiando esses canalhas. Essas organizações desses debates, que a cada dia faz uma nova regra, e eu estou expondo cada um em seus respectivos caráteres. Está aqui um cidadão emputecido. E nós vamos ver se essa eleição aí, para que o povo possa respirar e prosperar aqui na cidade de São Paulo. Tem mais alguma... Bolsonaro, você podia tomar um jeito e não virar as costas pro povo. Você não poderia fazer isso com a gente. A gente defendeu você. E você até de conversa com o Datena essa semana, não faz sentido você fazer um negócio desse. Eu vou vencer todos que estão contra o povo. Eu não tô aliado com o Kassab, você tá aliado com o Kassab e o Ricardo Nunes. Eu não tô aliado com nenhum desses canalhas comunistas. Você tá aliado com o Milton Leite, você tá aliado com pessoas perigosas nessa cidade. Você tá aliado com gente que destruiu essa cidade nos últimos 10 anos. Você tá aliado com o Dória, que é desse governo, com o Rodrigo Garcia, com caras que apoiam o Lula. Não faz sentido você se curvar pra esses caras. Governador Tarcísio, como que você é um cara correto? Tá se curvando pra um cara que tá na máfia das creches, tá ligado com todo o vínculo com o PCC nessa cidade. Falar em propaganda é fácil, quero ver me peitar pessoalmente vocês. Isso é uma indignação absurda que eu tô. Você não sabe a potência, o fogo que eu carrego aqui no meu peito. A Tabata tá ali só pra fazer deputado na próxima eleição, acorda! A Marina tá ali com um sonho, a mulher guerreira, mas não tem popularidade, não vai. O Boulos tá ali, tava tudo armado pro Boulos. Tudo armado, com o governo federal, todo mundo assinado. Quando eu percebi, eu não ia mexer com isso aqui. Meu sonho não é ser prefeito de São Paulo. Coloca a luz ao contrário aqui, amigo. Tá pegando meu olho, por favor. Meu sonho não é ser prefeito. Isso aqui tá sendo pesado, mas só tem um cara que aguenta isso, eu te falo. E eu desconheço outra pessoa que consegue remar contra o sistema inteiro. Eu tô te falando, tá pesado porque falta a sua ajuda. Se não for o povo contra esses canalhas, nós vamos perder a esperança nesse país. Se o povo virar as costas pra mim, significa que nós não temos chances mais. Vai ter que ter uma revolta. Nós não precisamos tocar em armas, nós não precisamos de fazer baixaria. Eu não toquei em ninguém. São mentes fracas. Até um marqueteiro que tá ganhando milhões, ele poderia muito bem, o mesmo marqueteiro do Bolsonaro, pra você saber, conheço o Duda Lima, da campanha do Bolsonaro, foi derrotado na campanha do Bolsonaro e vai ser derrotado, sabe por quê? Ele agrediu e foi pra cima do integrante da minha equipe por um motivo. Ele foi pra cima porque ele não suportou o que eu falei. Porque o marqueteiro desenha, faz o cara falar um monte de asneira, mas não controla as reações emocionais, nem do candidato e nem dele mesmo. A partir de amanhã eu vou aumentar a minha escolta, vou aumentar a pressão, eu só preciso que você me ajuda. Hoje o TRE decidiu por 4-3 manter as minhas redes sociais suspensas e nós estamos só com isso aqui. É Deus e o povo. Se vocês abrirem mão disso, não tem o que fazer. A imprensa nacional vai me destruir, vai me culpar. Quando eu apanho, eu tô errado. Quando alguém vai lá e resolve, eu vou apanhar do mesmo jeito. Ou seja, chega desses canalhas, não adianta, eu não vou arregar. Pode mandar pressão, chamar quem vocês quiserem, pode chamar Marvel pra cima de mim. Eu sinto no meu coração que é tempo do governo do povo. Me perdoem, por favor, não fui a pessoa que provocou isso. Só que não tem equidade. Sabe o que é equidade? Sabe o que é isonomia? Isonomia é tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais na sua desigualdade. Não teve isonomia, não teve equidade, não teve equiparação, não foi sem lógica o debate. E aí tá o detalhe. Se você é uma pessoa que assume isso, se você não gosta de mim e vira as costas pra mim, você não precisa gostar de mim, você tem que entender que eu sou o único que pode levar essa cidade pra outro lugar, cara. Devolver esperança pra esse povo. Cara, se daqui 13 dias vocês virarem as costas pra mim, é um livramento pra mim e pra minha família. Mas se você falar, Marcelo, eu tô com você, grava um vídeo nessa televisão sua aí, que é essa rede social, eu tô com você. E eu vou até o final. Se vocês virarem as costas pra mim, tá tudo certo. Eu vou seguir minha vida e eles vão me perseguir até me destruir, que eu vou ter que desfazer de todas as empresas desse país e ir embora pra outro país. Cara, não faz isso. Todo mundo do meu nível só pega e vai embora. Eu não quero ir embora, eu amo esse país, cara. Eu amo esse país de verdade. Eu tô aguentando pancada de Malafaia, de Bolsonaro, de Lula, do cacete a 4. Eu não vou afinar.
Todas as pessoas da quebrada que eu olhei no olho e falei assim, ó, eu vou resolver de qualquer jeito seu problema. Se eu for prefeito ou não, quem eu prometi, eu vou cumprir. Você quer que eu tô te falando? E eu quero te falar, tá entalado aqui, ó, é o grid brasileiro. Esses comunistas vão destruir essa nação, se vocês não entrarem. A maioria desses jornalistas, eles são malvados, nem é de maldade. Eles foram programados para serem idiotas, jornalistas. E eu não vou afinar para nenhum. Não adianta bilionário ficar financiando Tabata. Tabata é uma escrota. Uma pessoa que fica com ladainha ali o tempo inteiro, xingando e fazendo regaço. Perdeu o direito dos vídeos que ela postou lá, porque é tudo mentira. Esses caras me desossam nas redes sociais, me destroem de todas as formas, eu não ganho um direito de resposta. Não ganho nenhuma ação contra esses caras, eu não sei explicar o que acontece. Eu não sei o que eu fui fazer no direito. Eu não sei pra que eu perdi meu tempo estudando 5 anos de direito, cara. As coisas que são certas estão tudo errado, cara. Os caras vão prender Bolsonaro por nada e soltam o Lula por tudo. Que merda de país é esse que tá virando? Que ditadura é essa, cara? Eu tô parecendo doido agora porque você não entende o que é o marxismo cultural. Você não sabe o que é a lavagem cerebral que os nossos filhos estão passando nas escolas públicas. Eu vim de escola pública, esses imbecis destroem a nossa prosperidade como povo. Eles fazem de tudo e eles acham que estão fazendo bem, cara. Eu tô rasgando meu coração pra você. Não deixe ir pro segundo turno, que todas as máquinas vão alinhar contra uma única pessoa. Arregaça, vai atrás. Se quiser, eu gravo um vídeo pra cada pessoa que você conhece, se for o caso. Não vire as costas pra um cidadão de bem. Já errei, já pedi perdão. Eu sou uma pessoa que quer ajudar e eu não vou deixar o consórcio comunista do Brasil avançar. Tô muito feliz que o Lula tá no fim de carreira dele. Nós não vamos deixar ninguém de PSOL nem de PT assumir São Paulo e nunca mais assumir o Brasil. Por favor, aposta num jovem na política. Eu não tô nisso aqui porque eu quero, não. Isso aqui é uma missão, cara. Por favor, coloca seu coração, faz sua reza, sua prece, sua oração. Você não gosta de mim, não tem problema, mas fala, mas por que esse cara tá tão doido e criando essa confusão com esse povo? Eu não tenho R$1 de dinheiro público, poxa. Não tenho 1 minuto de televisão. Não tenho 1 minuto de rádio. É justo disputar a eleição com esses vagabundos? Esses caras estão gastando 100 milhões do nosso dinheiro. Isso é comum pra você? Esses caras não limpam esse Tietê desde 1990. Isso é comum pra você? Gastaram 1 bilhão esse ano e aumentou 23% a quantidade de pessoas em situação de rua. Onde eu passo, essa cidade tá suja. Esses cabides de emprego desses canalhas. Não prometi vaga pra ninguém em lugar nenhum. Nossos filhos estão nas escolas sendo erotizados. Estão ensinando ideologia neutra. Estão fazendo eles cantarem o hino nacional todo distorcido. Você não fica indignado com isso? Tem uma alma aí dentro. Aqui é uma alma gritando pra outra. Para o que você tá fazendo, mano. Isso não é brincadeira, cara. Eu não tenho um contrato com nada público. Eu não dependo de nada público. Só que uma fúria lá da eternidade tá dentro do meu peito pra servir vocês. Não faz sentido a gente deixar esses canalhas. O Datena só quer um contrato, eu juro pra vocês, ele sempre fez isso. Ele é um papagaio de televisão que nunca saiu de frente do script, é arrogante, é abusador sexual. Você pode pedir quantos direitos de resposta quiser. A jornalista se ferrou porque ela foi lá e caiu na lábia do advogado e perdeu a ação e ainda saiu de mentirosa e ela não tem o que fazer. Ricardo Nunes tem boletim de ocorrência que a esposa dele registrou por violência doméstica. Aqui ninguém é flor que se cheira, mas se tem alguém que corrigiu seus caminhos, que aprendeu, que teve a metanoia, que prosperou, esse alguém sou eu. Eu não vou afinar pra esses caras. Se vocês não tiverem comigo e virar as costas pra mim, eu tô te falando, eu desconheço outra pessoa nessa nação que aguenta a pressão desses jornalistas. Esses caras estão investigando os pais de cada aluno, de cada escola minha. Esses caras estão olhando qual é o sistema que eles têm no CARF, no COAF, cada transação de cada empresa minha. Esses caras estão investigando tudo que você nunca imaginou. E eu vou aguentar firme. Se vocês virarem as costas pra mim, vocês podem desistir disso aqui. Nunca um candidato ganhou sem dinheiro público aqui na cidade de São Paulo. Isso nunca aconteceu. E vai acontecer agora. Eu tô te dando meu coração. Vai ser o governo dos justos. Nós vamos cuidar das nossas crianças, nós vamos cuidar das mulheres, nós vamos cuidar dos idosos, nós vamos cuidar dos mais pobres. Esse é o governo. Theo, eu fiz um compromisso com você. Esse relógio tá aqui, marcando esse novo tempo. Eu não vou arregar. Não vou. Eu preciso que você se posicione. Sabe por quê? Eu tava numa boa, mas eu odeio injustiça. Eles querem me calar em tudo. Rede social. Eu não quis bandido de vice, porque eu poderia ter 5 partidos comigo e eu falei, não curvo pra bandido, não vou. Sabe o que aconteceu? Então vai sozinho pra você ver onde você vai. Eu não tô sozinho, nós somos nós e Deus. E não temos mais nada. Eu tenho muita grana pra pôr nessa campanha, mas eu fiz uma promessa lá em casa. E eles só derrubam ricos em eleição por abuso de poder econômico. Não coloquei R$1 meu, nem R$1 de empresa, você precisava ajudar. Não tem dinheiro pra vencer a eleição, você tem que saber disso. Não tem. Marçal vai pedir. Não tô pedindo. Eu vou remar sozinho se você não ajudar. O problema é seu.
Mas eu tô te falando, se você não entender meu recado, nós vamos perder a grande chance de encerrar esse ciclo da Segunda Guerra Mundial pra cá, que esses comunistas invadiram a América Latina. Eu tive lá no Bukele, em El Salvador, sentei com o ministro da Justiça, lá tá mais de 700 dias agora sem homicídio. Lá resolveu, aqui tem como resolver. Esses burocratas, esses canalhas, eles não vão resolver. Não é ficar contando piadinha que a minha ideia é melhor, não é ficar fazendo loucura, não. É o seguinte, o grande segredo é que tem como mudar. Nós somos um povo rico, eu tenho uma mensagem no meu coração que eu quero transferir pro seu. Nós seremos a nação mais próspera da Terra até 2050. Mas se vocês não ouvirem, ninguém te deu essa mensagem tá no meu coração transmitindo pro seu. Você não precisa gostar de mim. Eu não arrego pra pergunta nenhuma. Você não vai me ver partindo pra agressão contra ninguém. O que aconteceu é agora, que foi algo reprovável. Não interessa, por mais que seja em legítima defesa, eu reprovo completamente o que aconteceu. O Duda Lima, que é marqueteiro do Bolsonaro na última eleição, que eu conheci ele lá, eu tava na campanha, ele tá na campanha do Ricardo Nunes, ele ficou comemorando que eu fui expulso e ele agrediu fisicamente o Medina. E o Medina foi pra cima dele em legítima defesa. E vocês vão ver. Como não é o da Atena, tá lá. Ele tá lá agora, tendo que responder ali pro policial, a legítima defesa, mas o da Atena, ele fez uma agressão e saiu escoltado pela polícia, dando tudo certo. Esse é o problema. Esse é o problema do Brasil. Então é o seguinte, fica aqui meu registro de indignação. Se você não entrar nessa comigo, eu vou ser mais uma voz silenciada. Eu vou ser mais um cara que vai ficar pelo caminho. E esse sistema de 500 anos vai fazer você continuar sendo idiotizado, vitimizado. Você vai continuar dependendo desses caras para sempre. Eu quero te fazer prosperar pra você ganhar independência. Nós não queremos tutores do povo. Gente, mas vocês acham que para por aí? Não, ainda não acabou. Bom, no final, depois que acabou o debate, teria aí a passagem de todos os candidatos por eles novamente, para eles poderem dar aí suas palavras finais. Acontece que é óbvio que a bancada ia fazer comentários sobre o que aconteceu. E olha, eu acho que eu tava certo lá no início, quando eu falei aí de algumas pessoas que eu senti assim que aquela luzinha tinha ligado. Vamos dar uma olhadinha sobre o que eles falaram aqui do Pablo Marçal, então. Coisas da nossa cabeça. Viu, que você também acompanhou aí pela tela, foi no encerramento o último candidato tentando gastar tudo para ser expulso, né? Foi isso. Mas agora nós estamos esperando. O debate em si foi um debate que teve discussão de São Paulo. Quem veio pela treta, cedeu mal, né? Mas no final teve. No final teve. E quem veio ver a treta e saiu porque não tinha treta, se deu pior porque não viu a treta. Que é isso, não adianta, né? É muito triste isso. Agora, a de hoje foi bem grave, né? Foi bem grave. Foi. Bom, a gente já teve umas outras graves também, né? Eu considero a cadeirada assim, bastante grave, inclusive um candidato dar uma cadeirada num outro numa campanha, parece sinistro também. A gente, só para quem chegou agora, de repente, né, não está acompanhando, foi um debate que a gente viu muitas propostas, até pelo formato do debate, muitas propostas sendo debatidas. Antes de começar, eu antes falei, hein, a gente nunca fala isso, do clima tá bom. É verdade. A gente estava comentando, mas um pouquinho antes de começar o debate, primeiro houve, só para saber, aí eu estava na sala lá de cima, né, um primeiro estranhamento entre dois seguranças ali, que a gente não sabe de quem eram, por isso que atrasou um pouquinho o começo, o pessoal estava perguntando por que atrasou e tal, foi isso. Aí começou o debate, foi um debate de propostas, foi um debate de ideias, nos intervalos não estava tendo tensão entre eles, né, nesse sentido. E aí, ao final, agora, o que a gente percebeu, né, foi o quê? Foi o último candidato ali tentando. O Marçal foi, ao longo de todo o debate, falando de propostas, um Marçal muito diferente do que a gente viu em outros, e ali no final foi infringindo as regras do debate, que levou à expulsão e culminou, depois disso, com uma grande confusão lá em cima. Né? Bom, o Tramonta, que está aqui do nosso lado, chegou agora, ele estava lá, né? Eu vi você terminando ali, foi por você que eu descobri, por exemplo, que houve um soco. Porque assim, até então eu tenho escutado aqui, mas eu não tinha, sei lá, né? Nessas confusões aí muitas coisas acontecem, mas você disse, houve um soco e tem um cara sangrando, cara. Exatamente. Acontece que o último sorteado para fazer suas considerações finais foi o Pablo Marçal e, aparentemente, ele adotou o projeto de sair fazendo tudo aquilo que ele não fez de agressão e desrespeito ao longo do debate. No debate, ele se comportou como os outros, apresentando ideias, propostas. Você pode gostar ou pode não gostar da proposta dele, mas ele apresentou. No final, como era ele o último a falar, ele iniciou uma série de acusações, afirmações que eram injuriosas, caluniosas e que, de acordo com o regulamento, não podiam ser aceitas. Aí eu interrompi, ele ficou bravo porque eu interrompi, eu falei, eu tenho autoridade para interromper conforme as regras que o senhor assinou, que a sua assessoria... Deixa eu só comentar uma coisa aqui, porque é esse tipo de coisa que eu fico indignado. Ele ficou brabo não foi porque o mediador interrompeu, porque foi exclusivamente com ele. Ele ficou brabo porque quando foi o da Atena, ele não interrompeu.
E aí ele vai agora justificar que ele interrompeu com o Datena, que ele na verdade não interrompeu, mas que ele advertiu o Datena. Mas a imagem é clara, todos viram. Ele fez isso no final, ele deixou o Datena falar tudo o que falou. E olha só, gente, é nesse tipo de coisa que a gente acaba desconfiando de tudo. Olha o que ele vai falar. Aí voltou para ele imediatamente repetiu. Na terceira vez, ele foi excluído do debate, faltando 10 segundos para o término do debate, conforme está na regra. Simples assim, a regra está lá. Todo mundo, ele fez uma provocação um pouco antes, o Datena respondeu num outro tom e foi advertido por mim também. Datena respondeu em um outro tom e foi advertido por mim também. Sim, depois que o Datena ficou por 2 ou 3 minutos, se eu não me engano, ali, falando tudo o que queria falar, sem ter qualquer tipo de interrupção. Então, deveria ser um pouco mais justo aqui, né? É falta de transparência no meu entender. Na última participação deste candidato, ele claramente usou o tempo final na expectativa de que isso fosse ser o fecho do debate, né? Sem nenhuma responsabilização ou sem nenhuma consequência. Eu, como mediador do debate, fiz apenas a aplicação das regras. Ele injuriou, caluniou, conforme não era permitido pelas regras. E aí ele foi colocado para fora. Quando ele sai, né, ele sai da minha frente para a esquerda, forma-se um certo tumulto, porque tinha um grupo que o acompanhava e que, empurrando o restante do pessoal que estava ali, vem para chegar perto dele. Porque ele saiu com uma atitude de provocação para os outros que estavam lá. E aí eu não sei. A gente viu no vídeo, gente. Eu, em momento algum, vi ele saindo com atitude de provocação para os outros. Bem pelo contrário. A gente viu, inclusive, a Tabata Amaral e o Boulos aplaudindo e tirando sarro e falando frases ali justamente, né, venerando ali o mediador por ter feito aquela expulsão. Mais uma vez a gente percebe aqui o tom do mediador nesse debate, pelo menos é o meu ponto de vista. E aí tem todos aí à disposição os vídeos. Sei o que aconteceu, eu só vi que houve um soco de uma pessoa num assessor do candidato Ricardo Nunes. A pessoa agora parou de sangrar, mas sangrou muito, o soco pegou aqui no olho esquerdo, sangrou muito, né? Está sendo atendida. O pessoal do Esporte Clube Sírio, que desde o início nos atendeu muito bem, franqueou o seu espaço, suas instalações para isso. Na versão do Pablo, quem atendeu o Dudalina, que acabou levando o soco, foi inclusive um pessoal da enfermaria do Pablo que levou junto, uma equipe dele, porque não tinha ninguém dali. Aqui já tem uma outra versão do Carlos Tramontina democrático, também. Está dando todo o apoio à pessoa lá em cima e tudo mais, né? Então, é uma pena que um candidato, no encerramento de um debate muito bom, foi o debate com o maior número de propostas, de ideias, né? De todos os realizados até agora. É uma pena que o candidato decidiu entornar o caldo. Não precisava. Vai ganhar o quê? Qualquer candidato que fizesse isso ganharia o quê? Insistindo. Aí vem bater boca comigo. Simples assim. Segura aqui para mim, Igor. Tá. O regulamento aqui. As assinaturas estão aqui. Está tudo aqui. Né? Está tudo assinado. Então tem as regras. Simples. Né? Todo mundo respeitando a regra, a coisa vai. Está na boa para todo mundo. Aí quando não quer respeitar a regra, aí não dá. A regra que ele e a assessoria dele assinaram. Agora, é só importante fazer uma consideração aqui. Enfim, a gente vai ver agora, ao longo da semana, muitas análises sobre esse debate. Mas, como diz o nosso colega Carlos Andreasa, né, tem método. A gente tem que entender que tem método. Né? Ao longo... Prestem atenção agora nessa fala da Ellen Brown, porque, cara, diz muito a respeito da visão e de como eles já tinham essa visão aí, né? Essa, digamos que, parcialidade em relação ao Pablo Marçal. Gente, tá escrito aqui na cara deles. É só vocês ouvirem agora os próximos comentários. Toda semana eu, a Madá, a gente conversou muito com todas as equipes, analisamos a metodologia e uma avaliação geral das equipes das campanhas é que o Pablo Marçal precisa de fatos novos para se manter. Ele precisa de fatos... Olha só, conversaram com todas as equipes. E uma coisa que eles conversaram com todas as equipes é de que o Pablo Marçal precisa de fatos novos. Não, pera um pouquinho. Ele conversou, inclusive, isso com a equipe do Pablo, de que precisa de fatos novos, ou eles conversaram aí com os bastidores das outras equipes? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Fatos novos. Então, o que aconteceu? Ao longo do debate, à medida que a gente mexia ali na caixinha e tal, os assessores dele filmavam, ficavam filmando. Cada vez que eu mexia lá na caixinha, eles levantavam, filmavam. Aí, no meio do debate, já começou a surgir comentários assim, está sendo manipulado o debate, está sendo manipulado o sorteio.
eu estava acompanhando o debate e as pessoas em peso diziam no chat, inclusive eu fiquei com essa impressão do tipo, hã? Que tipo de sorteio é esse, cara? Tipo, botar uma mão ali, tirar um papel, isso é um sorteio? Então, eu não olhei de assessor nenhum dele fazendo esse tipo de filmagem. Mais uma vez, na minha visão, prova a parcialidade nesse caso. Então foi construindo uma narrativa para que no final se cavasse propositalmente uma expulsão para poder trazer legitimidade a essa narrativa. Então existe um método que não é de graça, tá aí a campanha inteira, né? A gente consegue enxergar isso na campanha inteira. Assim, é um pouco até desrespeitoso, assim, né? Gente, mas com método... a gente dizer que a gente claro. tá fraudando um sorteio, pelo amor de Deus, com todo respeito, né? Não, e assim, pra quê? Pra quê? Pra quê? Exato, Começa pra aí. quê? Agora, o método tem limite. E o limite é a paciência das pessoas e o quanto está tratando você de otário. No meu entender, aqui estamos em ambulância 2 a missão. Ele veio com a Raquel, devia ter insistido na Ruth, não tem uma CEO mulher, não sei o quê, e feito um bom papel. A ambulância, já no dia seguinte, falei, ó, não adianta ficar falando sou antifrágil, sou antifrágil, sou antifrágil, tudo que vem pra mim eu consigo matar no peito, dou soco em tubarão, e aí aparece na ambulância com a caixa de luva embaixo da cabeça. Era análise. Isso que aconteceu hoje aqui, eu não vejo no que possa agregar a campanha dele. Talvez entendo que, como ofuscou um pouco, né, a participação dele, porque a participação dele ela é mais conflituosa, é mais a treta durante o debate, porque aí todo mundo tem proposta, né? Cada um analisa, mas todo mundo tem. Ele ofuscou um pouco, foi querer no final ter esse corte, isso, aquilo. Não sei se foi uma boa, não. O eleitor é que vai dizer, mas eu acho que foi ambulância 2 a missão. Que nós Sim. Né? Sem dúvida. Agora eu posso dar para vocês um testemunho de qual foi o comportamento dele ao longo do debate. Ele parecia... Calma que agora nós temos análise comportamental com Carlos Tramontina. Enfadado. Quer dizer, aquilo não era exatamente o que ele queria fazer. Quando ele chegava diante do eleitor e dizia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ele vestia um figurino muito diferente daquele que nós acostumamos a ver do início até um certo momento da campanha. E que, segundo as pesquisas, figurino que não se mostrou muito eficiente no convencimento de eleitores a partir de um determinado momento, né? Então ele se esticava, ele cruzava as pernas, ele sentava, botava os dois braços assim em cima do joelho e ele ficava olhando para baixo. Ele não ficava prestando atenção no debate. É muito claro isso, quem estava ali na frente vendo, né? E no final do debate foi que ele então partiu para uma série de acusações e agressões não permitidas pelo regulamento. E assim, Tramontina, o que ele ganharia com aquilo que ele estava dizendo que eu não consegui entender, porque foi tão infantil. Assim, se fosse uma acusação grave, sabe aquela coisa que o cara sai como herói? Eu tenho isso aqui, ninguém me deixa falar, e é uma coisa inédita. Sai como herói, mas repetindo uma coisa que já disse outras vezes. E essa coisa de xingar, que muita gente gosta, é muito infantiloide, né? Não orna com a figura de um cara que é um CEO de tantas empresas e que põe o pão na mesa de tanta gente. Achei que foi desnecessário e que não vai ganhar nada com isso. Eu penso o seguinte, que ele, naquele momento, ele estava tão determinado a fazer aquilo, que no momento que eu o advirto pela segunda vez, dou a ele o tempo restante, ele imediatamente repete. Sim. Ou seja, era algo proposital, já pensado, segundo ele, imagino, para obter determinado resultado. Eu não sei se o eleitor é convencido por esse tipo de atitude. E aí ele fala, você está tomando a minha... Não, amigo, eu tenho esse poder porque você me deu esse poder pelo regulamento, assinado por você. E foi avisado antes. Avisado antes do início do debate. Não estamos falando de você tem que fazer plantar bananeira. Não, né? Não estamos falando assim, que as pessoas precisam se comportar muito diferente do que uma pessoa normal se comportaria no restaurante, por exemplo, né? É apenas ser cortês e responder o que está sendo perguntado. Olha, o que o prefeito Ricardo Nunes ouviu hoje, hein? Sim. Olha, o volume de críticas à administração do candidato à reeleição Ricardo Nunes foi gigantesco. E ele ficou firme ali, porque todas as afirmações de todos os candidatos em relação à administração atual foram dentro de um padrão de crítica. Você é ruim, você trabalhou mal. Muita gente falou isso o tempo todo. Até aí tudo bem, este é o jogo político. E este é o jogo aceitável. Agora, quando você passa para um outro tipo de atitude, aí não dá. Tá aí, gente, tá aí. Olha, foi um vídeo extremamente longo. Depois disso, vieram aí os candidatos que ficaram, menos o Pablo Marçal. Não vou trazer aqui, quem quiser pode assistir lá no canal aí do Flow, onde teve todo esse debate.
Eu deixei aí com todos os fatos para vocês. A minha opinião, bom, dá para ver aí na opinião dos jornalistas. Eles já estavam brifados com tudo aquilo que eles tinham do Pablo Marçal. Para mim, não foram imparciais. Uma opinião minha, eu achei aí de certa forma, né, que houve uma parcialidade, principalmente do mediador Carlos Tramontina, que já dava para perceber que ele estava ali, né, com aquela ânsia de segurar aquela rédea do Pablo Marçal. Bom, depois mostrou que não era só ele, né, os demais jornalistas ali, inclusive, falando que conversaram com a campanha de todos e já todos eles, né, chegaram ao consenso de que o Marçal precisa de fatos novos. Bom, isso já não mostra nenhum tipo de imparcialidade para mim. Bom, eu quero saber de vocês, gente. Curte, comenta, compartilha. É o vídeo mais longo do canal, sem dúvidas, mas eu acho que eu precisava trazer todos os pontos que, no meu ponto de vista, a minha opinião, né, foi o que realmente definiu toda essa confusão aí. Para mim, eu acho que o debate em si não teve grande coisas assim, mas eu quero a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Debate em Foco.